Saúdo mais uma vez a Vossa Excelência, saudando os demais. Registrar aqui que nós temos a presença também hoje de alguns servidores públicos, que inclusive estão entre os afastados, no período de 83 a 88. E, inicialmente, senhor presidente, dizer da minha preocupação e do quanto está presente Gilberto Gil, canta na música A Novidade, o paradoxo estendido na areia. De um lado, este carnaval, do outro, a fome total. E enquanto a gente tem os servidores que foram exonerados, mas não foram exonerados, inventou até aí um ato novo, né? Então está exonerado, mas não está exonerado, está fora de folha, mas não está demitido. E ainda se tivesse demitido, teríamos o grave problema desses trabalhadores e trabalhadoras não terem os seus direitos garantidos, porque não tem o devido recolhimento dos direitos trabalhistas. Só que o município alegou de que precisava, porque estava cumprindo a sentença, eu não vou discutir todos os detalhes que eu já falei outras vezes, e que tinha um problema que precisava economizar e que precisava otimizar a folha de pagamento, que a folha de pagamento tem um problema muito grande. E aí, nesse paradoxo cantado por Gilberto Gil, a gente recebe do Executivo um projeto, vereador Augustão, onde, de cara, o projeto aumenta, seja de forma de gratificação, de motivação. Eu não li o projeto todo, então não lembro o termo que usa, mas aumenta em 50% sobre os salários dos procuradores, os recebimentos destes. E aí aqui eu não quero discutir o mérito, se os procuradores estão recebendo muito ou pouco, se merece ou não merece, que eu defendo de que o servidor público tem que ganhar bem para poder cumprir também o seu trabalho, e se não cumprir o trabalho, o poder público tem os meios legais de acompanhar, fiscalizar e abrir processo administrativo. Só que em meio a todo este caos, a toda essa desculpa de que tem que enxugar a folha, chega um projeto de que a gente tem que aumentar em 50%, ou seja, de cada salário, que o mais baixo é R$8.000, que foi do último concurso, você de cara vai aumentar R$4.000. Então, a gente precisa, antes de discutir o mérito e definir como vai ser nosso posicionamento, a gente discutir quais critérios nós vamos usar, qual debate nós vamos usar e de que maneira, se realmente é necessário fazer algum tipo de reajuste ou função gratificada, que eu não sou contra que se tenha, né? A maioria dos setores, quando se justifica, tem as suas funções gratificadas ou algo similar. Não sou contra que tenha isto para os procuradores, mas tem que ter o cuidado de como é que a coisa está sendo colocada diante dessa situação. Então fica aqui um alerta, porque isso vai, a qualquer momento, estar sendo debatido, tanto nas comissões como também aqui no plenário. Mas aí, senhor presidente, eu quero também colocar nesse grande expediente, Augustão, que recentemente eu também estive pessoalmente no Banco do Pedro, inclusive eu fui dentro do ônibus do Banco do Pedro, e o ônibus, que é o ônibus que chega lá com os professores, eles chegam 9 da manhã, 9 e 10 da manhã, chega sempre por essa média. E então a aula nas escolas do Banco do Pedro pela manhã só começam depois das 9 horas da manhã. E quando eu coloquei isso por escrito, noticiando para a Sutran e tal, o pessoal da Sutran, mas como isso pode? É um absurdo, como se não soubessem. É um absurdo. Aí mandei para a Secretaria de Educação, mas o problema é por causa da empresa de ônibus. E mesmo tendo formalizado, o ônibus continua do mesmo jeito, chegando atrasado para a aula do mesmo jeito. E estou fazendo agora o encaminhamento, então, para
o juizado da vara da infância, a justiça na vara da infância, Ministério Público, Conselho Tutelar, porque a gente precisa de que esses órgãos tomem providência, porque, inclusive, né, o presidente já tinha deixado a cópia com ele de alguns atos que eu tinha feito, e a gente precisa porque os alunos não estão conseguindo ter nem de perto as 4 horas de aula que diz a regra do Ministério da Educação. Mas aí, senhor presidente, eu quero puxar aqui um terceiro assunto, que aí eu vou fazer os encaminhamentos, Augustão, e será uma honra ter como você, eu sei da luta que você tem próximo da comunidade também do Banco do Pedro, e a gente está fazendo encorpar o caldo nessa luta, nessa questão específica. Mas, senhor presidente, eu quero também colocar aqui de que ontem, nesta casa, aconteceu a primeira audiência pública tratando da agricultura familiar no município de Ilhéus. E eu não falo com alegria de que eu fiz a primeira audiência pública, porque Ilhéus é um município que hoje tem 1.500 quilômetros quadrados de território. Desses 1.500 quilômetros quadrados de território, nós temos 90% de área rural. Porém, 85% da população mora nos 10% apenas da zona urbana. E com todo esse potencial, vereador Nel, nós não temos uma política de desenvolvimento econômico para o povo do campo. A gente tem estradas muito ruins, a gente não tem assessoria técnica, a gente não tem uma utilização do turismo rural com o potencial que tem, a gente não tem um monte de coisa, e aí a gente precisa urgentemente colocar Ilhéus no trilho do desenvolvimento econômico, também na perspectiva do campo. Porque o homem e a mulher do campo, eles querem continuar no campo, porém, eles querem continuar com dignidade de vida e com possibilidade de também ganhar o seu dinheiro, de ter acesso à internet. E aí ontem nós tivemos aqui na sessão, várias associações do povo do campo, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a SECAF, que é uma central estadual do povo do campo, campesino, fundo de pasto, que vem fazendo um trabalho interessante em toda a Bahia. E tivemos também a presença do deputado estadual Jacó e do deputado federal Valmir Assunção, que são 2 homens que têm sua história forjada a partir da luta do campo. E aí eu falava, é importante a gente ter um deputado ou uma deputada da cidade ou da micro-região? É óbvio que é. Não vamos questionar, dizer de que não é bom ter. Mas, melhor do que a gente ter alguém daqui, é a gente ter alguém que de fato seja compromissado com as lutas do povo. É ter alguém compromissado de que na hora que a gente precisar bater na porta, a gente possa encontrar a porta aberta e discutir as demandas do povo. Que a gente possa trazer para aqui ações e projetos que atendam à vida do povo. Esse é o mais importante, sem desmerecer a importância que é de ter alguém também da própria cidade ou da micro-região. Então, senhor presidente, nós estamos com a Comissão de Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, além de mim, os vereadores Augustão e Zé Neguinho, que a gente já vem combinando aí de como se organizar, e a gente tem uma tarefa grande, Augustão, Zé Neguinho, porque, por exemplo, o que o governador do estado conseguiu na última viagem que fez para os Estados Unidos e para a China, um compromisso, um projeto assinado de 60 milhões de reais para aqui, para a nossa costa pesqueira, e o primeiro modelo vai ser na costa de Ilhéus, porque no total vai pegar de Camamu a Una, só que eles vão fazer as fazendas de peixe para a produção do peixe. Não tem compromisso de fazer o beneficiamento. E se Ilhéus não se preocupar, não se preparar
para organizar para o beneficiamento, vai chegar aqui o navio ou as carretas e levar todo esse pescado para gerar emprego e renda em algum outro lugar. Então a gente precisa urgentemente fazer com que o executivo entenda a necessidade desses debates para fazer geração de emprego e renda na vida das pessoas. Com a palavra para o grande expediente, vereador Tadeu Muniz.